Ele vai mamar em um dos peitos. Só que quando ele vai para o outro, ele tem que girar a cabeça para o lado que é desconfortável para ele. Então vai ser aquela mamada agoniada, aquela mamada agitada, que o bebê entra, sai, pega e solta esse peito, certo? Por quê? Porque ele está desconfortável, tá? Aí não adianta a consultora ir lá fazer e corrigir a pega, porque não é a pega. Coitado, tá sentindo dor, tá? Então isso aí é uma informação importante também. Outra coisa também, teu paciente ele pode ter, é, além dessa preferência, você pega um objeto, você gira a cabeça dele para um lado, ele vai. Aí você gira para o outro, ele também vai. Só que ele logo volta. Tá? Então, para o lado direito, o teu paciente consegue manter essa rotação, ele passa muito tempo olhando para o lado direito, mas para o lado esquerdo ele olha e logo ele volta. Ele não consegue manter essa rotação para o lado esquerdo. E isso é uma coisa que você deve se preocupar e ficar atento a isso também, porque a família pode chegar para você e falar bem assim, não, ele olha bem para os dois lados. Aí você faz esses testes e aí você percebe essa alteração. Para o lado direito ele olha e consegue manter a rotação, para o lado esquerdo ele vai e já volta. E fica na linha média, certo? Só que quem tem o olhar leigo, como a família, por exemplo, vai ver que ele consegue rodar para os dois lados. E aí vai achar que vai estar tudo. O pai, que passa o dia fora de casa, pode falar isso. Não, aí ó, ele está olhando para os dois lados. Aí você tem que quebrar essa objeção com conhecimento, certo? Deu para entender? Outra coisa também, é muito comum o teu paciente que tem um torcicolo, ele apresentar alterações gastrointestinais associadas a isso. Porque, por exemplo, se ele tem uma alteração aqui nessa região de base de crânio, ele pode alterar a condução neural de nervos específicos que controlam, por exemplo, a atividade gástrica, que controla a atividade do intestino, que controla o esfíncter do esôfago, do estômago, certo? Então, o teu paciente ele pode apresentar, como refluxo, alterações gastrointestinais viscerais associadas. Então, uma cólica, uma disquesia, um refluxo, engasgos. É muito comum o paciente apresentar engasgo. Mas não é aquele engasgo que precisa fazer manobra, não. Mas é aquele engasgo que toda mamada o paciente dá uma tossezinha, certo? E isso pode estar relacionado com essa alteração, por exemplo, de base de crânio e alteração funcional do teu paciente, certo? Beleza? Deu para entender? Então é por isso que o fisioterapeuta hoje, que tem esse raciocínio da terapia manual, que tem esse raciocínio, a gente saiu muito, a gente abriu muito o nosso leque de nichos que a gente consegue alcançar e tratar, certo? Passou essa fase de que fisioterapeuta só trabalha com neurodesenvolvimento e com paciente de neurofuncional, tá? A gente consegue muito mais do que isso com esse raciocínio. Então, você já trata alterações gastrointestinais do seu paciente, alterações viscerais. Inclusive, é a terapia manual que, de fato, trata a causa do refluxo. Porque quase sempre o refluxo pediátrico é ocasionado, a causa real do problema são essas disfunções de mobilidade tecidual, que vai alterar, por exemplo, ou pressões intratorácicas ou essa condução nervosa que faz todo o funcionamento aí dessa liberação de suco gástrico, dessa liberação de enzimas digestivas e do controle dos esfíncteres, tá? Beleza? Perguntou de onde eu sou. Sou de Petrolina, Pernambuco. Eita, meu Deus, coloquei um filtro aqui, toda vez eu faço isso. Aí. Certinho? Deu para dar uma clareada na mente de vocês? E aí, olha como é importante a gente entender sobre essas questões, tá? Hoje eu peguei um paciente de 5 meses, já está quase fazendo 5 meses.
E ele veio porque ele tem uma alteração no formato da cabeça, ele tem uma plagiocefalia posicional. Só que os pais conseguiram identificar o torcicolo desde quando ele tinha 2, estava fazendo acompanhamento com o pediatra. E aí os pais falaram, não, vamos ficar mudando de lado, estimulando ele a olhar para o outro lado, tal. Enfim, o menino conseguiu rodar a cabeça bem para os dois lados, mas ele tem uma assimetria, uma plagicefalia moderada.